Bênção. Tem ali um local reservado para vocês. Acompanha ali, João. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Aleluia. Você pode dizer comigo, eu amo a me expor a tua palavra. A exposição à tua palavra me traz alegria, paz, contentamento. Aleluia. Diga assim, porque a palavra do Senhor é viva, mas bem forte. A palavra do Senhor é viva, é eficaz. Ela faz o que tem que fazer. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai, pela tua unção, Senhor, em nossas vidas, para que possamos ministrar a tua palavra, a tua unção nos ensinando todas as coisas. Obrigado, Senhor, por mentes cativas ao trono da graça. Recebendo de ti, Pai, cada boa palavra que esteja saindo daqui, Senhor, seja direcionada pelo Espírito, Senhor, a cada um de nós. Que a nossa mente esteja cativa, sim, esperta, Senhor, para que possa ser salva a nossa alma a cada dia pela tua palavra. Pai, nós nos colocamos diante dessa unção, Senhor, que nos quebra todo jugo, que nos ensina, que nos direciona. Obrigado, Senhor, pela a tua unção, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Temos que correr um pouco. Deus é bom. Irmãos, eu tenho veio uma nota no meu coração para hoje e subsequente nós vamos trabalhando em algumas ministrações de alguns dias para cá e elas são sequências daquilo que nós havíamos ministrado há um mês atrás. Ela vem em sequência. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, Deus vai nos mostrando algo que a própria igreja necessita, precisa. Eu sempre digo que as palavras do pastor, elas sempre pontuais, ela sempre está locada à congregação local, e outros que estão ouvindo são abençoados, né, porque a palavra de Deus é poderosa mesmo. O poder está todo nela, nós só fazemos transmitir. Mas pela revelação do Espírito, o Senhor nos guiando, Ele faz com que nós possamos trazer algo pontual, local. E nós estamos em uma empreitada muito grande desde com uns 3 meses, que nós, ou mais um pouco, que nós estamos fazendo revezadamente uma terça culto de oração e outra terça culto do Espírito. E sempre temos trazido alguma palavra a respeito do entendimento do homem espírito, do homem interior, pelo qual nós adoramos em verdade. Amém, irmãos? E temos estudado junto com os irmãos, trazido para os irmãos alguns livros que estamos focados para que os irmãos possam ficar entendendo exatamente o homem em 3 dimensões. Isso é muito importante quando entendemos. Isso mudou a minha vida no início da palavra da fé. Quando eu descobri o homem em 3 dimensões, eu fiquei maravilhado. Foi quando eu entendi, de fato, a justiça de Deus para com a minha vida, e ao passar do tempo, entendendo a justiça, ministrando sobre ela, vivendo aquilo, fui descobrindo que, de fato, irmãos, quando nós, de fato, recebemos a Cristo, nascemos de novo, somos uma nova criatura, nós passamos a viver uma vida em justiça e gozando de descanso. Amém, irmãos? Diga assim comigo, quem está em justiça, está em descanso. Irmãos, talvez você recebeu a Cristo, confessou, recebeu o Cristo como seu Salvador, mas ainda não desfruta dessas coisas, porque ainda não compreendeu a totalidade dessas revelações para as nossas vidas. Mas, graças a Deus, a maioria da igreja já está compreendendo e estamos passando para um outro nível, irmãos. Então, a questão do culto na terça-feira ser um culto do Espírito, muitas vezes nós chegamos aqui e começamos a orar em línguas e, dependendo do que vai acontecendo, do que o Senhor vai mostrando, revelando, as coisas vão acontecendo. Porque viver no Espírito é algo, é uma dimensão, irmãos, extraordinária. E se nós deixarmos com que os nossos cultos, de fato, irmãos, sejam direcionados pelo Espírito, nós vamos ter uma boa palavra, mesmo que tenha algo programado, mas o Espírito pega junto com você. Você, como ministro, como pregador, prepara uma ministração, mas quando você chega no altar, quando você chega no púlpito, de repente, você não sai daquilo que você planejou, organizou, mas o Espírito de Deus, a unção do Senhor, lhe leva para lugares, ele mostra para a necessidade da igreja, por exemplo.
E isso é muito bom. E nas terças-feiras, irmãos, nós estamos nesse hábito para que os irmãos entendam de fato que nós podemos viver uma vida dependendo do Espírito de fato. Porque Ele nos fez, irmãos, Espírito, nós somos a imagem, a semelhança de Deus. E a forma que Deus comunica conosco, irmãos, é através do nosso Espírito, não tem uma outra forma. Amém? Então, nós vamos estar falando alguma coisa sobre isso, e é continuidade, irmãos, dessas bênçãos de Deus para as nossas vidas. Passando nessa quinta, na outra, nós estaremos com um aulão sobre o livro Espírito Humano. Está ali na livraria, tem poucos livros ali, então você já pegue para estudar, para nós estarmos fazendo isso, e nós vamos replicar isso no IGCs do Espírito Humano. Amém, irmãos? Aonde nós vamos estar crescendo e tendo mais entendimento sobre essas coisas. Porque, embora nós sejamos um espírito, que temos uma alma e habitamos num corpo, muitas vezes esse conhecimento, ele na hora do pega para capar mesmo da história, de fato, uns se desligam do espírito e entram mesmo na alma. E por que não dizer que muitas vezes, além de entrar na alma, nos sentimentos, nas emoções, entram na própria carne. Ao invés de estarmos andando no Espírito, muitos saem do Espírito e entram mesmo na carne. E ser carnal, Paulo dizia assim, eu não falo as coisas espirituais para vocês, porque vocês são carnais. Então há uma probabilidade, irmão, de uma igreja ser carnal. Diga assim, essa não sou eu. Mas diga bem forte, com raiva mesmo, há uma probabilidade da igreja ser carnal. Diga assim, eu sou espiritual. E se discerne as coisas espiritual, irmão, espiritualmente. E essa questão do espírito, irmão, é exatamente, não é nos sentimentos. Amém, irmãos? Apesar de nós usarmos a nossa alma para usarmos a fé, para trabalharmos a nossa alma, para ajudarmos a crescermos no espírito. O fato é que uma coisa está atrelada à outra, e até o nosso corpo, irmãos, eles não se separam. O nosso corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo, ela não tem como você separar, mas tem como você distinguir. A palavra de Deus diz que ela é viva, é eficaz, e ela penetra entre. Se ela diz que penetra entre, é porque existe espírito e alma. Amém? E ela vai até as divisões, as lacunas do corpo, né? Dos ossos, das entranhas. Eu acho maravilhoso isso, porque ela de fato, ela discerne para nós essa palavra que, de fato, nós temos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Irmãos, olhar para o nosso corpo é muito fácil, porque nós sabemos tratar até dele. Quando estamos um pouquinho gordinho, um pouquinho acima do peso, e precisamos tratar do nosso corpo, nós vamos lá, tratamos, e podemos até ver com os nossos olhos carnais o resultado daquilo que nós tratamos. Alguns irmãos procuram o irmão Jairo, outros irmão Jaime, né? Quantos sabem a revelação, amém? Quantos não sabem, depois me perguntem no privado. E tem os resultados. Outros tomam outros procedimentos, e pelo procedimento que você toma alimentar, pelos olhos carnais, você percebe que o resultado no corpo foi legal. Amém, irmãos? E muitas vezes, quando você olha para o seu corpo, você vê exatamente o que é que você está fazendo. Se você, de fato, está tendo uma boa alimentação, está sendo orientado de uma forma correta. E é fácil olhar com os nossos olhos carnais o que o nosso corpo, o que está resultando no nosso corpo. Amém, irmãos? Quando nós passamos para a vida espiritual, no espírito, é possível, irmãos, que no corpo é necessário um esforço para que isso aconteça. Amém? Esforço de várias maneiras para que isso aconteça. E eu poderia falar muitas coisas. Uma delas é importante, você eliminar o leite da sua vida, eliminar o queijo, eliminar o açúcar. Se você eliminar essas três coisas, com um mês você vai ver o irmão Jairo bem direitinho na sua vida. Amém? Com um mês, irmãos. Se você tirar o açúcar, se você tirar o queijo, se você tirar o pão, com um mês você vai ter resultados. Você faz uma caminhada, com um mês você já vai ver o resultado. Amém?
e requer um esforço. E treinar o espírito, irmãos, aí é algo muito mais além. É algo que agora você não vê com os olhos carnais, você vê com os olhos espirituais. Há uma fé diferenciada nesse aspecto. Mas aí você vê o crescimento no espírito quando você fala, quando você age, quando você responde, quando você anda segundo como Cristo andou, como você ama da mesma forma como ele nos explicou. Paulo sabiamente diz, ele diz que nós precisamos ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Em outra passagem ele fala, habite Cristo ricamente em vós. Habite a palavra de Cristo ricamente. Habite a própria unção de Cristo em nós. Então, irmãos, quando nós absorvemos todas essas coisas e vamos crescendo, obviamente, irmãos, que é pela fé. A gente muitas coisas não estamos vendo como a gente vê no corpo, mas as suas ações pelo corpo, pela sua maneira de andar, de agir, de fazer, é o seu corpo que carrega. É um conjunto, né, irmãos? Que coisa linda. Então, eu acredito, irmãos, que nós, no Espírito, somos acrescidos de várias maneiras, de forma que esse crescimento, ele é paulatino, ele é tranquilo, ok, nós fomos salvos, a palavra de Deus veio, salvou, nos tirou das trevas, salvou, nós somos em Cristo, nós temos recebido essa modificação, fomos transformados, fomos recriados, somos nova criatura, nascemos de novo, glória a Deus por isso. Mas precisamos, irmãos, educar o nosso espírito, precisamos treinar o nosso espírito para viver uma vida plena com o Senhor, até, irmãos, nos acostumarmos com essa presença de Deus poderosa em mim. Por que eu digo acostumar, irmãos? Porque quando eu recebi a Cristo, quando eu confessei, eu recebi a Cristo, o Senhor passou a estar dentro de mim. Mas quantas vezes, irmãos, eu passei falando com o Senhor longe de mim? Ó Deus, tu que estás nos mais altos e sublimes céus. Aleluia! Ei, chega a me arrepiava, glória a Deus. Imerecedor, Senhor, eu sou pó, cinza, eu sou nada e não tenho nada, e o que eu olho para dentro de mim não é nada, e começava a me cortar, né, a me sacrificar para alcançar alguma coisa de Deus, talvez tentando fazer alguma justiça para chegar diante desse Deus Todo-Poderoso. Então Deus dizia assim, né, rapaz, olha, eu já mandei, eu já enviei o meu filho, eu o fiz pecado para que você estivesse em justiça. E agora você está em justiça, é como se você nunca tivesse pecado, você foi livre do pecado. Agora uma lei do Espírito de vida que te carregou para cima, e te levou para cima, te levanta, e te livrou da lei do pecado e da lei da morte. Amém? E essas coisas foram entranhando na minha vida e eu fui entendendo. Aí já não mais estava orando, Pai, tu estás nos mais altos céus, soberano e eterno Deus. Eu já dizia, Paizinho, você que está dentro de mim, obrigado pela tua presença. A tua presença me conforta, a tua presença me direciona, a tua presença me deixa pleno, satisfeito. Mas isso, irmãos, é no Espírito. Você nos sentimentos, jamais você vai pensar assim. Nos sentimentos você vai dizer assim, sou imerecedor. Mas quando a sua alma é trabalhada, é salva pela palavra a cada dia, você vai entendendo, vai compreendendo. Você não vai pedir mais por cura, você diz, Pai, obrigado por cura, operando na minha vida, porque você já levou todas as minhas enfermidades, dores, problemas, já estão lá. Aleluia! Você já levou, não é meu. Aleluia. E se algo quiser surgir, você repete de novo. E você repete de novo. Amém? Aleluia. Então, irmãos, de fato, eu quero falar um pouco sobre adoração no Espírito. Mas eu não sei se eu termino isso hoje. Mas a gente pode continuar a próxima semana. Mas eu quero falar algo iniciando que Deus tem um plano, teve um plano a nosso respeito. Deus tem um plano, irmãos. Deus tem planos e tem propósitos. É necessário que nós conheçamos o plano dele para as nossas vidas. Amém? É necessário, irmãos, que nós conheçamos o propósito de Deus. Eu estava falando a semana passada acerca de propósitos, né? E o fato é que, qual é o propósito em todas as coisas que nós fazemos? Quando nós vamos trabalhar, vamos fazer os nossos trabalhos,
de fato, qual é o propósito? E até eu enfatizei dizendo que quando eu vou trabalhar, o meu propósito é fazer o meu cliente feliz. Amém? E o dinheiro vai vir como consequência, irmão, mas se o teu propósito for correto, talvez o dinheiro seja até maior. Por causa do seu cuidado, talvez as coisas tomem uma proporção muito maior, e eu tenho certeza que toma, porque a propaganda que vão fazer do teu trabalho, do teu serviço, do seu negócio, das suas coisas, vão ser tão maravilhosas, que a resposta financeira, ela vai ser top, muito mais além do que pedimos ou pensamos. Quantos creem assim? Aleluia. Então, de fato, irmãos, Deus tem um plano, Deus tem vários versículos aqui, na Bíblia tem vários versículos que falam antes da fundação do mundo, e esse é um dos planos antes da fundação do mundo. Eu não sei se eu vou terminar isso hoje, nosso tempo é muito escasso, mas eu vou iniciar, tá bom? Então diz assim, em Efésios capítulo 1, versículo 4 diz, como também nos elegeu nele, aleluia, quantos se alegram porque ele nos elegeu nele? Aleluia. Não, foi muito fraco. Parece que você não se alegrou com isso, não. Ele nos elegeu nele. Diga assim, eu estou nele. Diga assim, é por ele, para ele. São todas as coisas. Aleluia. E como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Diga comigo, antes da fundação do mundo. Aleluia. Para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Irmão, se eu parasse aqui, para nós trabalharmos nesse setor aqui, só aqui a gente ficaríamos hoje e ficaríamos muito tempo, porque o fato é que ele nos convoca, ele diz assim, você foi eleito. Paulo, brilhantemente assim, tem o mesmo sentimento de Cristo, tem a mesma característica, porque ele revelou o Pai, ele trouxe para nós, ele nos reconciliou, nos tirou do plano de injustiça, porque nós estávamos num local terrível, e ele nos tirou de lá e nos retornou para uma posição de justiça. Amém? Onde nós desfrutamos, irmãos, de fato, dessa bondade dele, desfrutamos de uma paz. Irmãos, o crente que está em justiça é um crente que deve andar em paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Deve andar em paz. Aleluia, glória a Deus. Então, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor, diante dele em amor. Irmãos, quando nós olharmos para as nossas atitudes, para a nossa forma de agir, nós precisamos observar se de fato nós estamos andando em amor, em perdão com as pessoas. Nem todos que alcançaram o que você alcançou, nem todos alcançaram o que você alcançou. Nós precisamos muitas vezes até esperar que eles crescerem em todos os aspectos. Amém? Você está comigo? Você sabia que você poderia descer uns degrauzinhos para pegar o outro? Para ajudá-lo? Para dizer assim, você está precisando de uma força, eu preciso lhe ajudar. Em todos os aspectos, irmãos. Amém? Quando você começa a ver isso acontecer na sua vida, realmente estou andando em amor. Irmãos, e a adoração no Espírito, faz com que de fato, irmãos, você possa transferir essas coisas. Eu já falei para vocês de uma música que eu era pequenininho lá em Barbacena, que dizia assim, eu não estou lembrado do nome do cantor, mas ele dizia assim, eu acho que o Wellington sabe, há algo novo eu senti, eu vim chegar para mim, Armando Filho, o Espírito Santo mudou o meu jeito de viver, um crente diferente ser, mas no final da música ele diz assim, tudo isso eu quero transferir. Amém? Tudo isso que eu recebi do Senhor, eu quero transferir. Irmãos, quando você começa a transferir essas coisas, esse amor, de fato, dentro de um contexto de sua vida de adoração, eu percebo que você está adorando ao Senhor, de fato, no Espírito. E nós vamos falar sobre isso até o final do mês de junho. Mas vamos compreender isso de uma tal forma, irmãos, que não é a música em si, não é esse momento que você toca, canta, mas é algo muito mais profundo. Uma adoração no Espírito. A Bíblia, que todo mundo conhece, diz o seguinte, que os verdadeiros adoradores adorarão
a ele em espírito e em verdade. Irmãos, esse versículo eu conheço desde pequeno. Mas, irmãos, eu nunca fui maduro desde pequeno, porque eu era pequeno. Quantos entenderam a revelação? Eu toquei muito, Emerson. Toquei muito, 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 muito. Muito, 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 muito. E via muita gente falar sobre adorar em espírito e em verdade, mas eu nunca vi, eu nunca tinha entendido. Quando eu entendi, eu percebi que ninguém estava adorando em espírito e em verdade. Porque a adoração no espírito é algo completamente diferente do que nós podemos pensar e imaginar. Existem músicas, irmãos, que as pessoas cantam contando o seu sofrimento, contando a dor. Ah, eu estava ali, a mulher do fluxo de sangue. E começa aquela coisa, uma dor, uma complexidade. Eu não vi uma palavra que pudesse estar adorando o Senhor. Alô? Vocês estão me ouvindo? Estão entendendo? Aleluia. E de repente as pessoas se juntam e cantam músicas e dizem assim, nós louvamos ao Senhor. Foi mesmo. Sério? Sério isso? Sério mesmo. Aleluia. E aí eu fico pensando, né? Que adoração nós estamos fazendo? Irmãos, nós devemos, de fato, adorar no Espírito. Nós vamos falando sobre isso. Mas antes disso, quero sempre deixar claro que ele se deixou ser entendido que esse plano, irmãos, foi antes da fundação do mundo. Olha o que Jesus fala em João 17, 24. Ele diz assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Aleluia. Eu fico pensando quando ele diz assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Você acha que em que posição estava Jesus mesmo aqui na terra? Em que posição ele estava? Como ele agia? Volto a dizer, Paulo, em uma grande revelação, disse assim, que o mesmo sentimento de Cristo esteja em vocês. Que essa palavra de Cristo esteja em vocês. Então, quando eu estou em Cristo, eu estou na mesma posição. Amém, irmãos? Nós somos chamados para lá. Estejam também comigo os que me destes. Quantos são do Senhor? Para que venham a minha glória que me conferiste. Porque me amastes antes da fundação do mundo. Diga comigo, existe um plano ao meu respeito antes da fundação do mundo. Amém? Irmãos, essa queda de Adão, essa morte espiritual, ela afetou de uma forma ferronha o homem em si. O espírito morreu, a alma foi degradada de uma certa forma que a mente ficou deturpada, ela ficou bem pequena, ela ficou deturpada em todos os aspectos que você possa imaginar. A corrupção do pecado é como se você pegasse um aço muriático e colocasse assim num pano e ele fica fervendo e vai desmanchando. Foi assim que aconteceu com a nossa vida. Nós ficamos tão degladiados, tão destruídos, que foi necessário um plano de Deus antes, lá na fundação do mundo. Ele vai cair, mas nós vamos fazer isso aqui. O amor de Deus antes da fundação do mundo. Ele já sabia. Eu amo esse Deus que ele é atemporal. Ele já sabe o nosso futuro, ele já foi lá, já passou. Ele conhece a nossa bolha. Eu não sei o que ele tem nos planetas, no mundo, no que é dele, mas ele no nosso. Amém. Aleluia. Então, assim, ele disse, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Quantos compreenderam que o Senhor foi enviado? Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Diga assim, existe um plano, e eu estou incluído nele.
E sabe o que é que Jesus faz nessa oração? É dizer assim, que eles possam estar em mim e que eu possa estar nele. E como é que eu posso estar nessa condição? Vivendo essa vida com ele, irmãos, só em adoração no Espírito. Não existe outra forma. Ah, vou cantar um hino aqui. Ei, irmão, calma, tenha calma. Eu vou adorar o Senhor. Aí tem um hino da harpa, eu me lembro do hino da harpa que diz assim, eu quero trabalhar para meu Senhor. Ainda arma uma rede. Arma uma rede na varanda e diz, eu quero trabalhar para o meu Senhor. Amém? Mas e o que é que você está fazendo? Estou louvando a Deus. Estou adorando o Senhor. Ei, irmãos, a adoração é no Espírito. Amém? E eu vou te falar uma das coisas importantes na adoração, assim, de fato, no Espírito, é você orar em línguas. Aleluia. Ei, quando você começa a orar em línguas, meu Deus do céu, e você vai orando, a carne vai dizendo, para com isso. Ele diz assim, para com isso tu, mano. É cearense, sabe? O Espírito aqui é cearense. Para com isso tu, mano. Se meta não. Esse espaço aqui não é teu, não. Amém? E você começa a orar em línguas. E começa a orar em línguas, daqui a pouco você está salmodiando, cantando hinos espirituais. Aí você pode pegar um salmo desses, como nós lemos hoje, e começar a falar para o Senhor. Pai, nós rendemos graças a você. Pai, eu amo te render graças, porque pela manhã eu anuncio as tuas bondades. E começa, adorando em espírito. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Eu estou adiantando aqui porque você não vai dar mesmo para eu terminar. Aleluia. Em Pedro, capítulo 1, versículo de número 20, diz assim, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam nele. Mas quando ele fala tudo isso, ele diz, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Irmãos, teve um plano de Deus para que nós pudéssemos desfrutar do melhor dele hoje, agora. Amém? Não é amanhã não, irmãos, é hoje e agora. Adorando a ele em espírito e em verdade. Aleluia. Oh, Deus bom. Olha só, em 2 Timóteo 1:9 diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Irmãos, eu não sei porque é uma dificuldade de você pegar isso para você. Aleluia, começar a desfrutar. Eu sei que houve uma queda, mas o Senhor veio e nos restaurou e agora nos recriou, nascemos de novo e esse foi o começo para todas as coisas. Qual o princípio, qual o início, irmãos, de nós começarmos a ter o contato com o Espírito de Deus? É nascermos de novo. Quantos nasceram de novo aqui, confessaram a Jesus? Aleluia! Há um poder do Espírito, irmãos. Há o Espírito agora no seu Espírito e agora eu preciso treinar essa relação. Confiar no Senhor. Não são as informações de fora, irmãos, que vai impedir, irmãos, as informações de dentro. As informações de dentro, elas são prioridades. A informação da palavra, as promessas da palavra, ela é poderosa. Abra aí Salmo 119, versículo 50. Salmo 119, versículo 50. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, vai dar certo, vai dar certo. Porque a Bíblia ali é grande, Salmo 19 é grande. Salmo 119, versículo 50. Aleluia. Oh, chegou. Tá bom. No sofrimento, eu fui consolado porque a tua promessa me deu vida. Vamos para outra versão? Bota aí a CF, por favor. É rápido, é? Isto é a minha consolação na minha
aflição. A tua palavra me vivificou. Diga comigo, promessa, palavra, palavra, promessa, é a mesma coisa. Junta aí os 12 espias, bora ver. Aí lá os 12 espias, vamos ver, vamos espiar a terra. Espia lá e vem 10, irmão. 10 começaram a dizer, rapaz, é boa, tem leite, tem mel, tem tudo, é maravilhoso. Pense num negócio maravilhoso. Mas deixa eu dizer, tem gigante, rapaz, tem um exército, tem dificuldade, nós não vamos conseguir já. Não existe a menor probabilidade. Alguma vez na tua vida, meu irmão, conta para mim. Se você disse assim, não dá para mim. Você já disse? Já. Você olha para a sua casa e diz assim, eu preciso de uma reforma. Não dá para mim. Você olha para o carro e diz, não dá para mim. Você olha para... Não dá para mim. Olha para os pneus, está tudo careca. Não dá para eu comprar. É só o que fala. Mais 2 disseram assim. 2 disseram assim. Vou parafrasear, tá? Eu tenho uma promessa de Deus. O que foi que Deus disse ao nosso respeito, galera? Porque eles eram aqui do Ceará. Macho, velho, o C10 aí. Eu tenho uma promessa. Porque ele já disse que nós íamos herdar a terra. A palavra dele não volta vazia. Ele honra, ele vela pela palavra dele. O apóstolo Guto disse ontem que ele falou sobre um cara lá e disse assim, seu sem vergonha, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu digo assim, honre a sua palavra, seu sem vergonha. Você não está honrando a sua palavra, né? Honra a sua palavra como o Senhor honra a dele. Se você não está honrando a sua palavra, é porque você é um caba bom de se ajeitar, sem vergonha. Então, assim, eu estou honrando a palavra do Senhor. 2 disseram isso, irmão, só 2. Eu espero que não tenha só 2 aqui, todos possam honrar a palavra do Senhor. Então, o que a Bíblia diz? Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra, a tua promessa, o que você já falou... O que ele já falou, não é o que eu estou vendo. Amém? É o que ele já falou. Aí você pode salmodiar. Isso é a minha consolação em qualquer aflição. Porque a tua palavra, as tuas promessas, ela me vivifica ou ela me vivificou. Eu acho interessante aqui me vivificou. Porque quando você olha em Efésios, capítulo de número 2, bota aí. Efésios de número 2, capítulo 1 e 2. Irmãos, nós vamos entrar na questão da adoração do Espírito. Não vai ser hoje, não. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, neste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito. 2:1, Aí é 2:1. 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. E vos vivificou. Ele disse que na aflição a palavra me vivificou. Agora a palavra que está dizendo, eu já vivifiquei você. Diga assim, eu não estou mais morto. Amém. Você entendeu? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Aleluia. Existe o plano da salvação e ele funciona, irmão. Foi um acordo entre o Pai e o Filho. Aleluia por isso, né? Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Vamos adiantar aqui. Vamos adiantar. Deixa eu passar aqui adiante. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 17. Efésios 5, 17.
Ele diz assim: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não sejais insensatos. Eu não vou entrar nos detalhes. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós, como é que eu vou me encher no Espírito? Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Amém? Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. No vosso coração. Coração é Espírito, irmãos. No Espírito. Então, como é que eu vou enchendo-me do Espírito? Quando nós estamos, de fato, salmodiando. Irmãos, você pode pegar uns salmos. Já está lá escrito. Como você pode também, naquele momento, fazer algo para o Senhor e salmodiá-lo. E adorá-lo. O salmista, ele diz assim: pai, eu amo isso aqui. O sol nasce aqui, passa por toda a terra. Você já viu o Salmo 119? Ele faz o que tem que fazer. E ele se põe. E aí ele, na certa, ele diz assim: que coisa maravilhosa. Não, vá para a ponte metálica ali. Ou então, aqui na Oscar França é muito massa. Quando eu chego aqui, 5 horas da tarde, quando eu venho descendo daqui para lá, às vezes o pôr do sol tá um negócio extraordinário. Às vezes, quando eu entro naquela rua Vital Brasil, quando eu estou vindo para o culto, mas tem às vezes que tem um formato daquele pôr do sol. E você pode salmodiar, irmãos. Como você é grande. Aleluia, eu pertenço a essa grandeza. Eu recebo desse grande. O grandão está em mim. Aleluia. Mas talvez você tivesse pensado assim: pastor, mas eu não tenho um prédio muito grande para ver lá da altura do 34º andar para ver esse pôr do sol. Ei, mas Deus te deu aqui as França. Ah, mano. Aleluia. Diga que é um bom jardim. Aleluia. Isso é que salmodia o Senhor. E aí você começa a orar em línguas, e aí começa a vir coisas importantes, interessantes, e aí vai vindo palavras, e você começa a adorar. Deixa eu te dizer, é assim, irmãos, que nós começamos a fazer uma adoração em espírito e em verdade. Músicas que colaborem com a palavra. Eu vou cantar a palavra. Amém? Eu creio e falo. Esse é o espírito da fé. Não podemos cantar outra coisa, irmãos. É cantar a palavra. Amém? É cantar a palavra. Eu não sei se é o Salmo, é Romanos capítulo 8, versículo 32. Abre aí para eu ver se é isso mesmo. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes entregou para todos nós, o que nos dará também com ele todas as coisas? Versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o que também intercede por nós. Próximo. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Tem uma música que se canta: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez. Aleluia. Quem vai nos separar?
E você começa a salmodiar, e começa a cantar, e começa a orar em línguas, e começa a falar cânticos espirituais. Ei, irmão, teu culto será maravilhoso. O teu culto todos os dias, o teu devocional, você vai adorar em espírito. Não deixe de adorar em espírito. Irmãos, não fique esperando músicas espetaculosas, de arranjos poderosos, de coisas lindas e maravilhosas que não tocam na adoração. Duas notinhas, irmão. Sol e dó, dó e sol, mi menor. Faz ali uma sequência de 4 notas. Sol, mi menor, lá menor, dó. Sol, lá menor, mi menor, dó. E vai andando nas ondas do Espírito. Ei, irmãos, vai fazendo a tua adoração. Aleluia. Amém, irmãos? Então, falando entre vós como salmos, hinos, cantos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aleluia. Em Colossenses capítulo de número 3, versículo 16, ele diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando uns aos outros. Aí ele fala como? Com salmos, hinos, cântico espiritual, cântico ao Senhor, com graça em vosso coração. Substituir aí coração por espírito. Irmãos, não é da boca para fora. Paulo diz assim, as palavras que saem de mim não são palavras persuasivas, mas elas são carregadas de poder. Elas são carregadas da manifestação do poder. Então não pode ser, irmão, sem propósito. Se nós viermos para uma reunião dessa, irmãos, e nós não tivermos o propósito de fato de adorar o Senhor em espírito, eu não sei o que é que nós poderíamos fazer numa reunião. Uma reunião que nós não podemos adorar o Senhor, levantar as nossas mãos santas, pular, correr, e dizer só o Senhor é Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia! Eu estou vivo, há um poder que me suga para cima todos os dias. Pode ser que alguma fraqueza queira me puxar para baixo, mas eu não estou mais lá, eu estou no outro nível. Esse negócio de fraqueza é para quando você está no começo, irmão. Você agora não é mais criança espiritual. Se é, nós esperamos por você. Mas cresça, vamos crescer. Amém, irmãos? Vamos crescer, vamos avançar. Vamos viver uma vida íntegra no Senhor, irrepreensível. Porque Ele nos elegeu, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos viver uma vida irrepreensível, santos. Aleluia. Irmãos, eu não tenho problema nenhum de você dizer que é fraco. Eu só não gosto de você exponenciar essa fraqueza. Quando alguma coisa vier para você, diz assim, a lei do Espírito de vida está em mim. E essa lei já me livrou do pecado. Essa lei já me livrou dessas coisas. Eu estou crescendo espiritualmente. Eu estou crescendo espiritualmente. Diga assim, hoje eu sou melhor do que ontem. Amanhã serei melhor do que hoje. Então não está acontecendo o evangelho, irmão. Amém? Glória a Deus. Então deixa eu dar um iniciozinho aqui das próximas ministrações. Eu queria que você abrisse em João 4, 23. Nós aqui falamos que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Que Deus tem planos. Alguns versículos, planos antes da fundação do mundo. Você entendeu isso? Aleluia. Ele diz assim, Jesus estava dizendo, mas vem a hora, e já chegou, diga comigo, já chegou. Aleluia. Diga assim, eu estou em uma nova aliança, superior. Só para você ficar animado, tá, irmão? Aleluia, já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque esses são os que o Pai procura para adoradores. Agora vem aqui um negócio lindo, que é poderoso. Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Amém? Você se alegra com isso? Deus é Espírito. E importa que seus adoradores, que é Espírito, o adorem em Espírito.
e em verdade. Aleluia. Eu fico perguntando, hein, abre Judas 1:9 aí, por favor, se eu não me engano. Acho que é 1:9. Judas 1:9. Não, 1:9 não, é 1:20, né? 1:20. Por favor. 1:20. Tira o 9 e bota um 20. Mas vós, amado, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Orando no Espírito. Como é que eu edifico a minha fé santíssima? Orando no Espírito. Sabe o que eu entendi, irmão, quando eu era pequeno lá em Barbacena, estavam os irmãos tudinho ali comigo, meu pai, todo mundo, e os irmãos que estavam comigo, eu tocando. Ele disse, irmãos, agora vamos entrar em espírito de oração. Como é orar baixinho? O que é que está fazendo? Estou orando no Espírito. Irmão, o que é que está fazendo? Orar baixinho no Espírito, ore no Espírito. Ei, irmão, não é assim não. Orar no Espírito, irmão, orar em línguas mesmo. Apóstolo Paulo diz assim, aqueles que oram em línguas, ora bem. Porque muitas vezes nós não sabemos o que pedimos a nosso respeito mesmo, inclusive até o nosso corpo. De como ele vai ser glorificado, e de como proceder em muitas coisas. Mas quando nós oramos em Espírito, ficamos prontos para as decisões futuras, ali, lá na frente. Porque o Senhor, Ele revela para nós, no nosso Espírito. Não estou entendendo nada, estou nem aí. Eu sei que o meu Espírito está entrando em contato com o Espírito de Deus. Eu sei que quando eu abrir a minha boca, sairá uma unção poderosa e que resolve todas as coisas. Amém, irmãos? Deus é Espírito. E deve orar na NBV. E deve orar no poder e na força do Espírito Santo. Olha só. Orar no Espírito, né? Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Em Romanos capítulo de número 1 e versículo de número 9, diz assim, Paulo diz assim, porque Deus a quem sirvo, aonde, irmão? No Espírito. Cuidado para a gente confundir, limpar a igreja, tocar, cantar, pregar. O cara prega bem, o cara é um espetáculo. Canta, toca. Mas Paulo diz assim, porque Deus, a quem eu sirvo no meu espírito. Preciso falar mais alguma coisa, irmãos? No espírito. Irmãos, as outras coisas, é óbvio que você precisa cuidar da sua alma. Como? Lendo a palavra, cuidando, tratando, pegando os evangelhos, pegando as cartas que foram escritas para a igreja. Pega essas cartas. Quando você pegar essas cartas e trazer, ver onde você está nele, quem você é, tudo isso, fortificar. Aí você lê os evangelhos, vê o que o Cristo falou, vai ver o Velho Testamento, fica fortificado naquilo que você foi chamado. Amém, irmãos? E aí você vai poder dizer, porque Deus, a quem eu sirvo no meu espírito, e a sua alma vai sendo trabalhada por essas coisas da palavra. Amém? O outro texto diz assim, em Hebreus capítulo de número 12 e versículo 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juízo de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados. Espíritos dos justos aperfeiçoados. Espíritos dos justos aperfeiçoados. Eu vim para esse texto, irmão, para que você possa entender que Deus se revela por meio do Espírito. E que Deus também quer aperfeiçoar os justos no Espírito. Treinando quem você é. Nós vamos estar no aulão, nós vamos estar aprofundando isso. Irmãos, mas queremos que você tenha atenção, que adorar ao Senhor em espírito e em verdade é algo muito mais elevado
do que você só cantar uma música. Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Vamos terminar com isso? Vem lá, vem todo mundo. Aleluia. Do que a prata e o ouro, e nada se compara a ti. Irmãos, é diferente. Eu não estou apresentando dor para o Senhor. Eu estou dizendo, Pai, eu regozijo com a tua presença. Eu te adoro em espírito e em verdade. Eu canto salmos, hinos, cânticos espirituais. Eu edifico a minha vida, eu te adoro. Na beleza da tua santidade. Aleluia. Nós te amamos. E começamos a adorar, irmãos, de fato no espírito. Aleluia. Irmãos, a dança no espírito não é uma dança segundo o ritmo da música. É completamente diferente. Ela pode ser até ao inverso da música. Talvez Davi dançou, Miriam dançou, mas elas não dançaram, irmãos, na dispensação que nós estamos no espírito. Talvez elas dançaram louvando ao Senhor em agradecimento. Mas hoje nós dançamos, irmãos, porque de fato não existe uma ligação com o ritmo. Mas é algo diferente. No Espírito é diferente. No Espírito não tem coreografia, irmãos. Não tem ministério de dança, irmãos. Onde só dança magrinha para os irmãos ver de longe. Eu duvido que tenha no grupo lá uma gordinha que levanta a perna por ficar no chão. E é no tempo do ritmo. Irmão, não existe ritmo, irmãos, no Espírito. Existe a unção no Espírito. Existe uma graça, irmão. Aleluia. Eu queria convocar você a ficar de pé. Tem alguém no nosso meio que queira se reconciliar ou receber a Cristo como Senhor, todos salvos? Tudo tranquilo? Aleluia. Pois desfrute agora dessa presença do Senhor. Adore. Eu gostaria de você, de fato, irmãos. Aleluia. Como é o nome do irmão do Favasco? Favasco, como é o nome do irmão aqui? Como é o nome dele? Não. Como é o nome dele? Francisco, né? Fainho, é? Francisco, vem aqui, Francisco.